Então, 4 jogos no campeonato, 2 derrotas, 2 empates, o time na penúltima colocação e o torcedor fica como? Ah, com esse time não dá mais não, vamos ser rebaixados até no Campeonato Carioca. Aí ontem o time vai e vence o Lanterna por 3-1 e o torcedor agora fica como? Agora? Só quero olhar lá pra cima, vou até pegar o elevador para subir, porque agora só as semifinais que a gente espera. Grande abraço, roda a vinheta aí que agora eu tô subindo. Valeu! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira. Ufa, 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 até que enfim. Aleluia! O Vasco ganhou o primeiro jogo dele na temporada 2021. O time ontem à noite bateu o Macaé por 3-1 em São Januário pela 5ª rodada do Campeonato Carioca e agora sobe para a 8ª colocação com 5 pontos em 5 jogos. E o detalhe, por isso essa brincadeira na abertura desse Bom Dia Gigante. O Vasco agora olha para cima. Estamos a 4 pontos do primeiro time dentro da classificação para as semifinais dessa competição. E daqui a pouco a gente vai falar muito sobre contratações, reforços, análise desse jogo, mas é claro, vamos passar agora para você nesse Bom Dia Gigante os 4 gols da partida. O primeiro gol veio de uma cobrança de escanteio pela esquerda. Depois de bater na zaga do Macaé, Gabriel Peck soltou a bomba e abriu o placar para o Vasco. Mas o empate do Macaé veio também através de um escanteio. O zagueiro Dante subiu mais do que todo mundo e cabeceou para baixo, colocando tudo igual no marcador. Já no segundo tempo, após as mudanças do técnico Marcelo Cabo, Vinícius recebeu na ponta esquerda e cruzou para a área. Thiago Reis foi agarrado e sofreu pênalti. Marquinhos Gabriel bateu bem e fez Vasco 2, Macaé 1. E o terceiro foi uma pintura. Laranjeira começou a jogada, tocou para Matias Galarça, que de fora da área acertou um verdadeiro petardo no ângulo do goleiro Milton Rafael. Um golaço. E o técnico Marcelo Cabo falou sobre o alívio da primeira vitória do Vasco nesse Campeonato Carioca e elogiou bastante os jogadores que entraram na segunda etapa. Uma vitória importante, mas não só vitória. Foi como a equipe se comportou em campo. Sabíamos que íamos pegar uma equipe que viria no 3-6-1 com uma proposta reativa, apostando na bola parada, e a gente preparou a equipe para essa proposta de jogo. E eu fiquei muito satisfeito pelo que a equipe apresentou. A gente teve todo momento o controle do jogo, com contundência, tentando jogar com a bola no chão, jogo apoiado, criando profundidade com os nossos laterais, trazendo os meias por dentro, e tivemos inúmeras chances. Os números do jogo foi 32 finalizações para o Vasco e 5 para o Macaé. Tivemos 70% de posse de bola contra 30% do Macaé. E o que mais fiquei feliz foi a entrada dos jovens jogadores do Vasco, que tiveram participação direta no segundo e no terceiro gol. Então isso vai fortalecendo o trabalho, vai crescendo o trabalho junto com a evolução da equipe física, tecnicamente, taticamente. Hoje a equipe já se suportou bem fisicamente e a gente fica muito feliz com essa vitória, que não foi uma vitória que a gente construiu de qualquer maneira. Foi uma vitória construída com muita inteligência, com muita sabedoria e com muita entrega dos jogadores, que são os principais responsáveis por essa importante vitória na temporada. É a primeira, mas entendemos que vai ser a primeira de muitas. Quem também faz uma avaliação desse jogo do Vasco contra o Macaé é Flávio Dias, aqui nesse Bom Dia Gigante. E eu peço para ele, Flávio, o que você achou dessa vitória do Vasco sobre o Macaé? Bom dia, conta pra gente. Bom dia, Emerson Rocha, um grande abraço para você, para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante, depois da primeira vitória do Vasco 3-1 em cima do Macaé no Campeonato Carioca. Emerson, eu gostei muito pelo resultado, tá? Pela vitória, porque tira um pouco do peso da questão de não estar conseguindo bons resultados. Mas acho que ainda ficou devendo, melhorou em alguns aspectos. Tomamos um gol que mostrou uma deficiência do Vasco na questão da marcação da bola aérea defensiva e também na questão emocional, porque o time sentiu o gol do Macaé.
Porque por mais que o Macaé seja um adversário fraco, o pior time do campeonato, provavelmente vai cair para a segunda divisão, mostrou muitas fragilidades, mas tomar um gol numas circunstâncias hoje que o Vasco anda passando, traz um baque muito grande. Dá aquela impressão de que o Vasco não vai conseguir ganhar nunca mais. Sabe aquela coisa de... Não adianta, a gente tomou um gol do Macaé, gente, pelo amor de Deus. E isso passa para os jogadores, porque os jogadores estão sentindo essa pressão. Mas aí vem o dedo do treinador. Acho que o treinador tem feito um bom trabalho, tem conseguido dar posicionamento certo a alguns jogadores, tem apostado muito em variações de esquema. Ora, hoje, começando com um time que jogou ontem com 2 atacantes, com 4 meias, o Marquinhos Gabriel chegando um pouquinho mais, o Carlinhos armando por trás. Quando apertou, ele botou Thiago Reis e Vinícius na frente, o Vinícius muito mais no lugar do Peck, porque o Peck estava cansado, que correu muito, mas muda, coloca um 4-3-3, dá mais oportunidade ao time a chegar, até porque vai pegar um Macaé que não atacava, tira um dos volantes e vai para frente. E acho que isso mostra um treinador que tem essa dinâmica, esse enxergar de jogo, que eu acho fundamental. Erros acontecem, o Marcelo Cabo, na minha ótica, já errou em outras partidas. No jogo de ontem, acho que ele acertou muito mais do que errou. Aliás, eu acho que ele não errou ontem, acho que ele fez boas escolhas. Conseguimos ver o Thales Magno um pouco mais mudado em termos de posicionamento, o que eu acho fundamental, porque o Thales precisa sair daquele cemitério ali na esquerda, então ele rende melhor, ele apareceu um pouco mais, mas ainda tem deficiências na questão da conclusão, do posicionamento na área, mas me parece ser um jogador que está mudando um pouco seu espírito, tentando a jogada mais individual, sendo mais ofensivo, sendo mais agudo, menos burocrático na questão de jogar futebol. Ele tem muito talento. O Gabriel Peck, eu tenho uma opinião que eu dei inclusive ontem no pós-jogo. Acho que o Gabriel Peck tem muita condição de recomposição, de entrega, de leitura tática do jogo, mas ofensivamente ainda é um jogador que pelo lado é muito limitado, porque ele não faz jogadas de fundo, fez apenas uma e depois não soube o que fazer com a bola. É um jogador que vai muito mais pro meio. Acho até que o Gabriel Peck seria uma boa opção pela meia, até jogando um pouquinho mais centralizado ali, tentando fazer ora incursões pela direita, ora incursões pela esquerda, como faz o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel é um canhoto que joga dos dois lados, mas flutua muito pelo meio. É um 10, mas é um 10 que joga em várias funções do ataque. E acho que o Gabriel Peck podia fazer o mesmo. Vi também um jogador mais útil quando joga mais simples, que é o Andrei, saindo para o jogo, fazendo o jogo simples, fazendo o jogo rodar, tem qualidade, tem talento, não inventa, sem invenção, sem querer fazer o mais difícil, é um jogador importante. Mas algumas coisas também me preocuparam, como eu disse, a questão da bola aérea defensiva. A defesa do Vasco, que sofreu muitos gols no Campeonato Brasileiro na temporada em 2020, precisa ser treinada para isso. Acho que isso cai muito em cima de uma presença de um goleiro mais experiente, de um goleiro que possa gritar, se não for um goleiro que venha, que o Lucão possa começar a soltar essa timidez. Bota essa timidez para fora. Goleiro tem que orientar, goleiro tem que gritar, goleiro tem que chamar atenção, goleiro tem que sair gritando em cima de uma bola, passando por cima de todo mundo. Então eu acho que o Marcelo precisa ajustar essa questão, porque foi mais um lance de falha, o Carlinhos que largou, e fiquei muito preocupado com o Juninho, que é um jogador que a gente espera muito, que a gente acredita que tem muito talento, mas infelizmente não consegue dar a resposta. E o grande momento do jogo foi a entrada do menino Matias Galarça, que eu torço muito porque acho que é um jogador que tem uma característica que eu apreciei vendo poucos jogos da base, mas vi, que é a intensidade, que é a garra, que é a determinação, que é a fome que eu tanto falo. O Galarça é um jogador jovem que pegou 2, 3 bolas e foi pro gol. Quer aparecer, quer mostrar, fez um golaço merecido e é um jogador que precisa ser olhado com cuidado. Calma, é jovem ainda, mas tem talento e acho que pode ajudar demais o Vasco aí no transcurso da temporada. Valeu, Emerson. Grande abraço para todos vocês, um bom dia para todos. Logo mais a gente se vê no Avenews. Tchau.
A gente sabe que o Macaé é o pior time do Campeonato Carioca, não tem muito grau de comparação, mas ontem o Vasco foi muito diferente na parte tática nessa partida. E o técnico Marcelo Cabo fala agora nesse Bom Dia Gigante como fez essa mudança tática e ele admite, o Vasco pode mudar de esquema de acordo com o adversário. É, que nem eu falei para vocês e venho falando ao longo do tempo, o Vasco ele não vai ficar engessado só num sistema. A gente precisa criar alguns mecanismos, alguns sistemas dentro da característica dos atletas que a gente tem e da leitura do adversário que a gente vai ter pela frente. Eu sabia que o Macaé viria num 3-6-1, então eu criei um setor ofensivo de mais mobilidade para que eu pudesse ter mais triangulações, infiltrações no espaço, para que a gente pudesse descaracterizar esses 3 zagueiros e deixar, talvez com 2 ou até 3 sobras, o zagueiro dele e construir um jogo por dentro, criando a profundidade com meus laterais e fazendo esses jogadores que têm uma característica de passe e aproximação muito grande. Gostei muito, é um sistema que eu já uso ao longo da minha carreira, dentro da característica que quando eu não tenho um extremo de velocidade, quando eu não tenho um camisa 9 com a característica e diante do desenho do adversário, a gente cria essa oportunidade desse sistema tático. Com certeza, Marcelo, eu vou usar mais vezes durante a temporada, mas muito em cima do adversário que eu vou pegar e a característica dos jogadores que eu vou ter em mão para montar uma equipe na próxima partida. E agora, o que vem? Ah, eu sei, aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco volta a campo no sábado, 18 horas, contra o Madureira, no estádio de Los Lários, em Xerém, para a 6ª rodada do Campeonato Carioca. E quem apita esse jogo é esse cara aí, ó, Felipe da Silva Gonçalves Paludo. E o zagueiro Leandro Castan sofreu uma pancada próximo ao olho no jogo de ontem e teve que ser substituído, já que o sangramento atrapalhava demais a sua visão. E ele postou essa foto nas suas redes sociais e ele será reavaliado hoje no CT do Almirante para saber se ele pode ou não enfrentar a equipe do Madureira no sábado. E para fechar esse quadro, o atacante Lucas Imperiano, você tá vendo a foto dele aí na tela, jogador que é da base do Vasco e que estava 2 anos praticamente parado por conta de seguintes lesões. E ele voltou a treinar ontem e deve ser incorporado aos profissionais para a avaliação do técnico Marcelo Cabo. Aos 21 anos, Lucas Imperiano tem contrato com o Vasco até junho desse ano. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já, com loja virtual para atender você também. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, primeiro eu vou trazer aqui o recado do técnico Marcelo Cabo ao torcedor vascaíno logo depois da partida. E confere só, ele dá um detalhe importante sobre a questão de reforços. Ouve só. Ao torcedor vascaíno, que é o grande patrimônio do Vasco da Gama, eu quero dedicar essa primeira vitória na temporada e que eles possam continuar apoiando a gente, eles possam continuar confiando. Nós estamos trabalhando bastante. Essa semana a gente já provavelmente vai ter novidades de chegada de jogador. A diretoria tem trabalhado bastante e a gente vai continuar trabalhando muito para que o Vasco seja o Vasco de hoje. Um Vasco que propõe, um Vasco que joga para frente, que busca a vitória a todo momento. E eu quero dedicar essa vitória ao nosso torcedor, ao torcedor vascaíno. Então, você viu aí, essa possibilidade é muito grande. O Vasco espera sim confirmar reforços ainda essa semana. Os mais próximos são 2 atacantes, Morato do RB Bragantino e também Léo Jabá, que veio do PAOK da Grécia. Alguns detalhes burocráticos estão faltando para a confirmação desses 2 novos reforços para o Vasco. Outros 2 jogadores também estão em conversas adiantadas, como a gente disse ontem no Bom Dia Gigante. O atacante Everaldo do Corinthians e também o goleiro Vanderlei, que atua no Grêmio. Essas conversas estão bem adiantadas
rodadas, mas ainda faltam muitos detalhes, principalmente na questão financeira, para o Vasco acertar a contratação desses dois jogadores que ainda estão em conversas sobre essas negociações. Outro jogador que surgiu o nome ontem é do volante Rodrigo Lindoso do Internacional, jogador de 31 anos que está negociando com o Internacional para buscar um novo clube, e por conta de informações que vêm do Rio Grande do Sul, a preferência dele é voltar a jogar no Rio de Janeiro, onde jogou por Botafogo, Fluminense e Madureira. O Vasco trata essa negociação em muito sigilo, mas é um jogador que agrada bastante a diretoria e a comissão técnica. E é assim que tiver qualquer tipo de novidade, você fica sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos e também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e também no Instagram. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. E em respeito a você, apenas no final do vídeo eu peço, dá o like nesse vídeo, o like é muito importante. Você que chegou até aqui e ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, seja inscrito no canal Atenção Vascaínos. Estamos quase chegando a 150 mil inscritos e eu conto com a sua audiência também compartilhando esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça chegar a outros vascaínos. E você que até agora ainda não conhece o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima no Acorda Vascaíno, feito pela Mari Barata, falando muito sobre Matias Galarça. Com certeza você vai gostar bastante. E por falar no paraguaio, para encerrar mesmo esse Bom Dia Gigante, esse gol, o golaço de Matias Galarça na vitória por 3-1 contra o Macaé, com a narração do meu amigo André Marques na Vasco TV. Grande abraço, ótima terça-feira para vocês, a melhor de suas vidas. Daqui a pouco tem Boletim AV e mais tarde tem AV News com Flávio Dias. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Tentou a jogada, conseguiu ganhar o lance, bola pro Matias Galarça, botou na frente, bateu cruzado, golaço! Golaço! Matias Galarça do Vasco! Primeiro dele no profissional, esse cara vai dar o que falar, é gol paraguaio na Colina, Matias Galarça não teve medo, personalidade, você confere, botou na frente, encheu o pé esquerdo no ângulo esquerdo do goleiro Milton Rafael. Galarça, 45 do segundo tempo, para fechar a conta, Vasco 3-1. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!